Olha, menos de meio minuto. Olha aí, gente, que eficiência, né, essa equipe? Pois então, né, nós estamos aqui, né, retomando as lives, né, do mês de janeiro, o mês de janeiro branco, né, essa campanha nacional, né, que busca estar conscientizando de janeiro, do janeiro branco. E neste ano a gente conta novamente aqui no hospital com o mesmo tema, Cuidar Inspira. Como um convite a todos, né, a praticarem ações que gerem bem-estar e autocuidado, para uma melhor qualidade de vida, promovendo reflexão e renovação de pensamentos para o ano que se inicia. Estamos realizando uma série de lives ao longo deste mês com assuntos de relevância para essa temática, reforçando que esta rede de informação e autocuidado é muito importante. As lives são promovidas pelo grupo Nosso Lar Saúde Mental, formado pelo Nosso Lar Hospital e Nosso Lar Espaço Terapêutico. Aproveitamos também para lembrar você que disponibilizamos o e-book Meta de Ano Novo, Saúde Mental em Dia, e preparamos ao final do e-book, com todo carinho, um kit para que você possa organizar melhor o seu ano novo. Isso com a terapeuta ocupacional é uma maravilha, viu? O e-book do Nosso Lar já ajuda o nosso trabalho. Baixe já o seu gratuitamente usando o link que está disponível na bio do Instagram Nosso Lar Hospital e Nosso Lar Espaço Terapêutico. A live de hoje traz como tema os benefícios da atividade física para a saúde mental e conta com as participações de Danilo Montenegro, né, psicólogo do Nosso Lar Hospital, que está chegando, com fé em Deus, e Dani Aragão, educadora física, que atua como recreadora do Nosso Lar Espaço Terapêutico. Olha aí, vamos lá. Oi, Dani, nós aqui de novo, né? Esperando o Danilo. Vamos, Danilo. Vamos aqui, começar tudo do começo de novo, para que fique tudo gravado. Olha aí ele! Chegou o menino Aí sim, deu certo. Coisas de quem faz ao vivo, né? Não, Uhum. Eu então, estava aqui ouvindo vocês falarem e ansioso aqui para entrar na live, para começar a falar também, começar a compartilhar um pouquinho aí com todos vocês. pois é, Obrigado, obrigado pela espera aí. sejam bem-vindos, obrigado a todos, né, que estão aqui nos acompanhando, né, nessa live de hoje. A gente vai retomar, né, o tema inicial, a pergunta inicial que a gente colocou para a Dani, porque a outra gravação, a outra gravação não vai ficar, né, essa, né, que vai ser disponibilizada, gravada para as pessoas assistirem depois. Então, Dani, né, as pessoas têm uma ideia equivocada, né, de que atividade física e exercício físico é a mesma coisa. Minha amiga, me diga aí para nós, qual a diferença? Olá, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer aqui o convite de estar aqui com vocês, né, falando desse tema que é tão importante. Gente, a atividade física é qualquer movimento que o seu corpo saia da zona de repouso. Ir numa padaria a pé, ir levar seu filho à escola, andar, levantar, subir uma escada. Já o exercício físico são aqueles planejados, que requer uma programação mais específica, com um tempo de duração e com um objetivo específico, que vem as aulas de musculação, natação, hidroginástica, uma aula de treinamento funcional, pilates, entre as lutas, aula de dança, né? Essa é a diferença. Ah, muito bem. Por quê, né? Porque eu perguntei isso? Porque às vezes, né, do mesmo jeito que as pessoas dizem que não, eu estou fazendo atividade física, né? Porque vou ali deixar meu filho no colégio, porque vou até a padaria a pé, porque deixo de subir de elevador, subo de escada, estou fazendo atividade física, né? Algumas pessoas, né, Dandan? Desculpa eu chamar Danilo de Dandan, é porque a gente é amigo, né? É,
Às vezes dizem que vão para a academia fazer terapia. E aí, Danilo? Me diga o que é que você acha, né, dessa expressão equivocada. Eu vou trazer aqui até aquela velha expressão de quando as pessoas estão querendo se defender de alguma coisa, né? O velho, quem me conhece sabe, né? Quem convive mais de perto comigo sabe o quanto isso me incomoda. A questão das pessoas estarem na academia ou estarem fazendo algum tipo de exercício físico e elas colocarem aquela frasezinha assim, minha terapia, né? Quando na verdade eu sempre digo assim, é terapêutico, não é terapia, é terapêutico. Por quê? Porque isso pode trazer a ideia, né? Claro que eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, para mim não tem problema nenhum, mas em outro sentido, de uma maneira geral, as pessoas podem entender de uma forma errada, né? Achar que a atividade física, ela está para substituir a terapia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quando na verdade a atividade física, ela deve sim ser implementada aí dentro de todo esse trabalho multidisciplinar que a gente faz, né, dentro do hospital, não só dentro do contexto hospitalar, mas como a gente está falando aqui de saúde mental, dentro de todo e qualquer contexto que englobe aí a saúde mental, a atividade física ela deve sim fazer parte, né? Nos lugares que ainda não tem atividade física, o educador físico, eu acho que eles deviam repensar essa ideia realmente, porque existe uma promoção muito grande de saúde mental quando se há atividade física, né? E eu consigo trazer, eu até elenquei aqui pelo menos uns 3 grandes benefícios a atividade física, desculpa, o exercício físico, né, Dani? Não é a atividade física, o exercício físico ele traz para a nossa saúde mental, né? Em primeiro lugar, ele melhora a qualidade do sono, né? Ele não melhora a qualidade do sono não só por conta do desgaste físico, não só por conta das energias, né, que nós perdemos ali durante as atividades físicas, mas porque a atividade física ela muda a química do cérebro. O nosso corpo ele foi feito exatamente para se movimentar, para estar em movimento, para as atividades físicas, né? Então, se a gente relembrar aqui, por exemplo, a época em que nós precisávamos caçar para se alimentar, em que nós precisávamos mais estar em atividade física, usar mais o nosso corpo para que nós pudéssemos suprir as nossas necessidades nesse sentido de se alimentar, as necessidades mais básicas do ser humano, isso vai nos remeter o quanto nós praticávamos exercícios físicos e atividades físicas, na verdade, né? Então, o quanto isso é importante, né? Naquela época não tinha iFood, não tinha geladeira para se estocar comida, não tinha como se pedir comida. Então, a maneira que nós tínhamos, aliás, a maneira que se tinha de buscar a comida, de buscar suprir essas necessidades que nós tínhamos, realmente era estando em atividade física, estando em movimento, né? Por isso é tão importante a atividade física no nosso cotidiano, né? E era natural, na verdade. Se você também parar para refletir, nós, nos tempos antigos para cá, desde quando o mundo é mundo, nós praticamos muito mais atividades físicas do que hoje, por exemplo. Então, o nosso corpo ele esteve muito mais em movimento, ele está acostumado a estar muito mais em movimento do que não estar em movimento, né? Então, quando as coisas deixam de ser naturais na nossa vida, tais como a atividade física, isso acaba gerando doenças, né? E aí a atividade física ela está aí, dentro de todo esse pacote. Um outro aspecto interessante que eu gostaria de trazer aqui, que é um dos benefícios, né, da atividade física, é a questão da formação de memória, né? O nosso corpo, quando a gente pratica atividade física, o nosso músculo, ele desenvolve, ele cria um hormônio chamado irisina, né? Que ela tem a ver com a questão do Alzheimer. Por exemplo, foi descoberto em vários estudos que a atividade física ela previne contra o Alzheimer. Isso é um fato que já vem sendo estudado há muito tempo, mas para além disso, existe a irisina que o nosso músculo ele produz, né, essa célula, esse hormônio, e que inclusive ele evita que o nosso cérebro, através, por exemplo, de doenças como Alzheimer, que são doenças neurodegenerativas, ele previne que o nosso cérebro, que haja, né, essa neurodegeneração no nosso cérebro, ou seja, ele blinda o nosso cérebro contra doenças neurodegenerativas, para além
né, de só evitar que nós estejamos suscetíveis a uma doença, né, de Alzheimer, por exemplo. E existe um outro fator também, que é o efeito ansiolítico, né? Quando nós praticamos atividade física, o nosso corpo ele produz vários hormônios, dentre eles a endorfina, né, que é responsável pelo nosso bem-estar, nosso prazer, e também a serotonina, né, que dentre muitos outros fatores, ela também, a serotonina é responsável pela regulação do humor. E é como se fosse uma droga que nós estamos tomando, mas uma droga natural. Tamanho são os benefícios que a atividade física ela nos traz, né? E aí eu também destaquei aqui uma coisa muito interessante, que, assim, todas as emoções, muitas vezes as pessoas, eu estava conversando isso inclusive com a Dani mais cedo, que todas as nossas emoções, muitas pessoas têm medo, né, das suas emoções, de como lidar com a ansiedade, de como lidar com outras questões relacionadas ao adoecimento psíquico. E quando, na verdade, todas as nossas emoções, elas estão ali por algum motivo, né? Por exemplo, a ansiedade, né, que é um termo que está muito em voga aí, no momento que tantas pessoas falam exaustivamente sobre isso. A ansiedade, ela é uma maneira de nós nos protegermos também, né? Assim como o medo. Então, se elas estão ali, são por algum motivo, né? A atividade física, ela vai, eu dizia para a Dani exatamente isso. Por exemplo, nós estávamos um pouco nervosos em relação ao início da live, né, Dani? Então, assim, essa ansiedade que nós sentimos, a ansiedade é uma maneira de nós tentarmos antever o futuro, né, para que nós possamos, de alguma maneira, tentar controlar ou tentar se antecipar ali ao que está por vir, ao que pode acontecer, né? E aí, quando esse evento que você está esperando e que gera essa certa ansiedade, ele acontece, é normal que essa ansiedade, ela se esvaia, né? Mas quando essa ansiedade, ela continua mesmo depois desse evento, quando é uma ansiedade muitas vezes que não tem um direcionamento, um foco específico, aí a gente precisa ligar o sinal de alerta, precisa se preocupar, porque aí ela sai daquele âmbito, vamos dizer assim, da normalidade, começa a ser algo que a gente precisa se preocupar, né? E a questão que eu queria trazer e pontuar aqui exatamente da atividade física, que aí é lá do começo, pegando o gancho lá do começo de quando você falou, Ruth, é que por mais que a atividade física ela promova saúde, ela promova bem-estar, e isso está mais do que comprovado, né? É imprescindível a atividade física dentro do contexto da saúde mental, mas ela não substitui a terapia, né? A terapia, eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer terapia, gente, porque é um processo de autoconhecimento maravilhoso, sabe? Que ela promove o autoconhecimento. Então, ou seja, quanto mais nós nos conhecemos, mais nós temos a possibilidade de lidar melhor com as demandas, com os problemas que surgem, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, Dan, você falou da questão de nos primórdios, né, quando o homem, né, começou a ficar de pé, né, o Homo sapiens começou a caçar, né, ele necessitava sair de casa, né, o corpo dele foi criado para isso, né, e o tempo passa, né, e uma pergunta, né, que eu trago aqui para a nossa amiga Daniele. Daniele, a modernidade, ela favorece, então, a acomodação e a diminuição da atividade física? Há uma dificuldade das pessoas em iniciarem o exercício físico nesse mundo moderno, né, onde a gente tem está todo o tempo logado num computador, num celular, onde a gente está com o mundo nas mãos, né? Vai de casa para o trabalho, de um trabalho para o outro, né? E apesar da gente ver as academias cheias, mas o processo de você sair de casa para chegar aquela consciência de que eu preciso fazer atividade, é fácil, é difícil, essa modernidade atrapalha ou não? Realmente, assim, a tecnologia hoje atrapalha bastante, bastante mesmo, de toda idade, das crianças para os jovens, né? Hoje é diferente.
E, assim, o que eu posso falar é que o primeiro passo, a gente tem que se conscientizar da importância do exercício físico na nossa vida, né? O segundo passo é escolher um exercício que lhe traga um prazer, uma sensação de bem-estar, e não por obrigação, porque aí é muito mais difícil. Se você, tem o meu jogo no computador, é muito melhor do que eu ir para um lugar que eu não goste. Não vai trazer uma sensação de bem-estar, né? Então, assim, e necessariamente não precisa começar, eu vou me matricular hoje numa academia. Muitas pessoas não gostam, tem a dificuldade, aí tem um trabalho, bota logo a desculpa do dia a dia. Hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Aparece um vizinho do lado, chega a visita na sua casa. Então, tudo isso no meio do caminho, então hoje eu não vou. Né? Então, assim, as pessoas têm que dar essa importância. Para começar, a gente pode, eu não gosto de nada, mas isso não existe. Vai numa pracinha no teu bairro, começa a dar uma caminhada, que lá no meio você está conhecendo pessoas, né, que já dá aquela socialização, vai puxando conversa. Eu não gosto. Então, vai andar de bicicleta, um skate, vá no meio da praça, pega uma aula que tem de dança, né? Quem dança, os males espantam, né? Então, assim, que é uma aula muito boa nessa parte na saúde mental. Se todo mundo soubesse, dançava até no banheiro, liga o chuveiro, bota o musiquinho, vai lá e dança, né? Um patins, então, assim, tem muita possibilidade. Agora, assim, realmente é o foco. Não, eu vou colocar na minha vida, né, o exercício físico, não esperar o médico dizer para você que você precisa ir fazer. Porque é difícil hoje a pessoa ir, não, eu quero para manter meu bem-estar, minha forma física. Não. As pessoas hoje procuram quando estão com algum problema de saúde, né? E a atividade física na saúde mental, gente, ela melhora tantas coisas, a qualidade do sono, melhora o humor do dia a dia, né? O alívio das dores, das tensões musculares. Então, assim, isso tudo é muito importante, né? E, assim, abrir os olhos das pessoas que procurem, sim, e tirar pelo menos 3 dias na semana, não, 3 dias da semana, como se fosse para o seu trabalho, né? Sim, como a gente tinha conversado, né, Danilo? Vamos ver pelo menos 3 dias na semana. E aos poucos você vai gostando. Se não gostou desse, procura outro. E vai fazendo com que aconteça entrar na sua rotina. Isso, né? O tema nacional, né, do Janeiro Branco é A Vida Pede Equilíbrio. A gente está aqui hoje no equilíbrio, né, entre a parte física, a parte psíquica, né, e eu estava lembrando do outro lado da moeda, né, quando as pessoas, elas têm uma atenção direcionada só para as questões estéticas, físicas, dão um super valor, né? Um superdimensionamento para essa questão física e não cuidam da questão psíquica, né? Não cuidam desse outro lado da moeda, né? De cuidar da sua mente, né? Eu queria que o Danilo falasse um pouco comigo sobre essa questão, como é frágil, né? Essa pessoa que cuida mais só da questão física e esquece, né, de cuidar da mente. Pegando um pouquinho até do gancho do que a Dani estava falando, né, a gente conversava sobre isso anteriormente à live, a questão do quanto as pessoas só olham para a sua saúde e muitas vezes a questão da saúde mental, a gente chama mais atenção para esse aspecto, porque é onde tem mais preconceito, né? Existe uma cultura toda em prol de cuidar da saúde física, né? E aí a gente precisa não desconstruir essa ideia de cuidar da saúde física, porque é muito importante cuidar da saúde física, mas a gente precisa
desconstruir o preconceito de cuidar da saúde mental, né? Sem saúde mental, não há saúde. Então, não adianta só eu cuidar do corpo. É importantíssimo você cuidar do corpo, eu concordo demais. Mas você não pode colocar a sua atenção em excesso apenas para cuidar do físico, né, da aparência. É importantíssimo você cuidar, mas não só você cuidar do físico. É necessário que você também... e aí eu chamo a atenção mais uma vez para o tema do Janeiro Branco, da campanha do Janeiro Branco, que é a vida pede equilíbrio, né? Em tudo na vida, nós precisamos ter equilíbrio, né? E não é diferente na questão da saúde física e na questão da saúde mental. Eu não posso colocar somente os meus esforços para cuidar da minha saúde física e esquecer da minha saúde mental, porque uma coisa não funciona sem a outra, né? Existe toda essa cultura que somente favorece a saúde física e muitas vezes as pessoas acabam esquecendo da saúde mental. E repito, que é tão importante quanto a saúde física. Trazendo aqui para o nosso cotidiano, né? Tanto no hospital como no espaço terapêutico, né? Nós cuidamos de pessoas onde a saúde mental, né, está comprometida, né, no seu nível, vamos dizer, maior, né? Que é quando a gente está com dificuldades, né, em todos os aspectos do cotidiano devido ao adoecimento da mente, né? Então, prevenir nessa campanha que fala sobre a prevenção da saúde mental é importantíssimo, né? E como a atividade física, né, dito inicialmente por vocês, traz grandes benefícios para a saúde mental, qual seria, assim, um passo a passo, né, para a gente inserir a atividade física no cotidiano, né? Qual seria o melhor caminho, né, para essa inserção? Dani falou há pouco tempo, né, através de atividades mais prazerosas, né? Existem outros caminhos, né, para a gente estar inserindo no nosso cotidiano a atividade física? Assim, eu acho que o primeiro passo, por ser realmente, como eu comentei, por ser tão difícil, é realmente procurar uma atividade prazerosa, né? Agora, lógico que tem os locais que você vá procurar esse auxílio, né? Mas, assim, depende muito da vontade da pessoa, né? Então, assim, por isso que eu falo, por quando você está fazendo uma atividade prazerosa, você não, amanhã eu vou voltar. É diferente de você ir por obrigação, né? Então, assim, o que a gente faz é fazer coisas que a gente, não, amanhã eu quero voltar, amanhã eu quero fazer de novo, porque não é fácil. Todo mundo fala, eu vou começar naquela velha segunda-feira. Ai, não, passa a terça, a quarta, não, mas na outra segunda eu vou começar. Então, assim, não é uma decisão fácil, é uma decisão, não, eu quero, vou cuidar de mim, como a gente já comentou, né? Então, assim, principalmente cuidar da nossa saúde mental é muito importante. Então, assim, a atividade física, ela vai aliar juntamente, né, nesse trabalho, porque vai liberar esses hormônios, que é da felicidade, como já o Danilo já citou, né, e, assim, melhora a capacidade cognitiva da pessoa, aí que vem, que entra a redução da ansiedade, do estresse, fornece energia, né, e aumenta a autoestima da pessoa, né. Estava aqui pensando na nossa cidade, né, Fortaleza. A gente é privilegiado, né, por ter uma orla marítima maravilhosa, né, turisticamente foi preparada para receber as pessoas, mas nós, moradores daqui, nos beneficiamos, né, com essa orla marítima maravilhosa. Muitas pessoas fazem atividade física à beira-mar, mas também de alguns anos para cá, né, os políticos têm pensado nessa questão da saúde, né, implantando as academias na praça, que a Dani falou, né, onde eu sempre vejo, né, passando pelas pracinhas, pessoas fazendo atividade física naqueles equipamentos, né, da academia na praça.
pessoas utilizando esse espaço público, né? A praça para a atividade física também. A questão das ciclovias, que a gente não tinha alguns anos atrás, e agora a gente tem, que favorece, né, não só o transporte, mas a própria atividade física através da bicicleta. Então, são coisas que essa mesma modernidade que atrapalha, né, favorece. E as pessoas vão pensando numa qualidade de vida, né, os governantes que deveriam fazer isso sempre, né, pensar na qualidade de vida dos seus habitantes, né, das suas cidades, para favorecer isso, né, esse bem-estar físico e mental, né? Quando eu penso numa caminhada assim na beira-mar, mesmo você indo de ônibus, né? Você descendo ali e caminhando naquela beira-mar, sentindo aquela brisa, olhando o mar, isso já vai te acalmando, vai te acalmando. Então, a gente aqui em Fortaleza, a gente é beneficiado desse aspecto, né? Não sei se E tem você... muita praça, concordo. E hoje tem várias praças, a maioria dos bairros hoje, além das academias, tem aulas, né? Tem aula de ginástica, tem aula de dança. Então, assim, às vezes a pessoa procura, ai, eu não é pouco dinheiro, não dá logo, corta logo a parte da atividade, né? Então, assim, mas tem vários locais que são gratuitos, né? Eu dei 7 anos aula numa praça, né, de ritmos e ginástica, e era aberto para a comunidade, né? Então, assim, que as pessoas procurem, porque tem. Você sempre, quase todo bairro, eu acho que tem uma das praças, tem essas aulas no ar livre, que, para mim, particularmente, eu acho melhor do que estar num lugar trancado. Vocês, E aí, Dani? vocês estavam falando aí dessa questão, né? E aí eu tava vindo aqui a imagem, eu acho que a Lorena deve estar acompanhando a gente aí, inclusive, dos pacientes, né? Que a gente atende diariamente no nosso posto. E é interessante o quanto a atividade física ela promove o bem-estar para eles. Você nota que o semblante deles é outro, sabe? Muitas vezes eles esperam exatamente o dia, né, da educadora física, justamente para que a gente... Geralmente a gente faz isso, a Ruth também trabalha muito em conjunto comigo lá, né? A gente faz ali um trabalho multidisciplinar e aí geralmente eu vou chamando ali os pacientes e aí a gente faz aquele grupo e às vezes eu começo a trabalhar com eles uma atividade de grupo e a Lorena participa e aí depois, em seguida, né, a Lorena já vai implementando a atividade física e aí eu participo também. E você vê, sabe, assim, o bem-estar que a atividade física promove, né? Várias vezes a Lorena parou assim, ficou olhando e aí eu vi ela admirada assim, tá vendo como traz esse benefício para eles, né? E ainda há quem diga que não traz benefício, mas você vê ali em tempo real, né, o quanto a atividade física ela é imprescindível na vida de todo mundo, né? E aí eu acho que nós também, enquanto profissionais, a gente precisa cuidar tanto da nossa mente e como do corpo também, né? A gente precisa sempre ter essa válvula de escape, a gente vive nessa correria diária, né? E como a Dani falou, a primeira coisa que a gente, quando está em retenção, ali, em reorganização financeira, né? A gente pensa logo em cortar a atividade física, em cortar uma coisa que nós deveríamos ter o pensamento de investimento, porque de fato é um investimento na nossa saúde, né? Uma coisa que deve ser imprescindível, porque para além de outras coisas, ela trabalha a questão da cognição, ela trabalha o bem-estar, ela nos traz, né, prazer, então é imprescindível que cada um de nós tenhamos essa válvula de escape, tanto dentro do ambiente de trabalho, e aí nós somos favorecidos, eu sei que nem todo ambiente de trabalho vai poder ter isso, mas durante ali as atividades que as meninas fazem, a gente consegue aproveitar um pouco também, quanto fora, né? Essencialmente fora do ambiente de trabalho, onde a gente também pode ser privilegiado, né? E cuidar da nossa saúde física, tanto quanto a gente cuida da nossa saúde mental e vice-versa. Aí eu estava lembrando
de nós, trabalhadores da saúde mental, né? Porque a gente fica envolvido, né? O trabalho em si, mas vamos colocar nós, trabalhadores da saúde mental, né? A gente fica envolvido nesse trabalho, muitas vezes isso toma uma proporção muito grande na nossa vida e a gente esquece dos dois aspectos, né? Esquece de trabalhar tanto a parte física como de trabalhar a parte mental. Não é para ser assim, mas às vezes, né, a gente entra, né, nesse caminho, né? Então, para aqueles que são trabalhadores da saúde mental, a importância, né, gente? Queria que você falasse um pouco de aliar tanto essa questão da saúde física como da saúde mental. Qualquer um dos dois. Tá esperando a Dani, mas eu acho que é de suma importância, né? Não só a questão dos trabalhadores da saúde mental, mas como todo e qualquer trabalhador, né? A gente, principalmente, a gente está falando um pouco também nesse contexto da saúde mental, e a gente sabe o quão desgastante né, a nossa rotina, o nosso dia a dia, né, em aspectos físicos, em aspectos mentais, e a gente fala tanto em saúde mental para o outro e muitas vezes acaba esquecendo de nós mesmos, né? E a gente conversava sobre isso, do quanto, por exemplo, a atividade física, a partir do momento em que ela é inserida na nossa rotina, no nosso dia a dia, o quanto ela começa a fazer essa diferença, porque a gente consegue acordar mais disposto, né? A gente começa a implementar a questão da atividade física não só por uma obrigação, mas ela acaba se tornando um prazer e acaba, a longo prazo, ela se torna um estilo de vida, né? Eu falava exatamente isso, a minha relação com a atividade física, né? Na minha infância, na minha adolescência, eu tinha uma relação muito mais de perto com a atividade física. Eu ia para a escola, quando chegava da escola ia surfar, aí chegava em casa fazia ali as minhas obrigações, e aí depois ia jogar futebol, depois jogar vôlei, depois brincar com o pessoal de esconde-esconde. E a gente falava isso, né, Dani? Não existe mais isso, Não. né? E aí o pessoal hoje em dia, e claro, a gente também entende que existe todo um contexto que favorece, né, que as pessoas acabem ficando mais, a maior parte do tempo, na verdade, nas redes sociais. Mas isso não quer dizer que nós aceitemos isso, né? A gente precisa também começar a criar os nossos filhos no sentido deles também experimentarem essas coisas, né? Porque como você falou, acho que no começo, não sei se dessa agora ou da outra vez que deu aquele erro, mas enfim. E o quanto a questão da tecnologia, ela pode, e aí mais uma vez a gente fala de equilíbrio, né? Ela pode ajudar e atrapalhar ao mesmo tempo, né? Porque a tecnologia, ela vem não para substituir, ela vem para auxiliar a gente, para acabar complementando coisas que a gente não consegue realmente no dia a dia, nessa correria, resolver, né? Mas ela não substitui esse contato que a gente tem olho no olho, ela não substitui essas atividades, esses exercícios que a gente pode fazer ali em tempo real. Nada substitui isso. Essa interação que a gente tem com a pessoa, com as pessoas. Eu falava da questão neuronal também, né, da questão química e para além disso também, a Dani até trouxe, existe a questão da socialização. Outro fator que a atividade física ela também promove, né? A socialização entre as pessoas. Muitas pessoas também não vão só ali para a atividade da Dani, para a atividade da Lorena. Não só, elas também vão por isso, mas elas vão também pela parte da socialização, pela troca de experiências, né? Pelas coisas boas que elas falam umas para as outras ali, até com motivação que elas conseguem passar umas para as outras. E isso também é importante, né? E me parece que isso, ao longo dos anos, tem se perdido muito, né? A gente trabalha também para que haja essa conscientização no sentido dessa cultura também não se perder, de que a tecnologia ela também não venha para substituir tudo aquilo que a gente pode fazer. A gente vive numa era, numa sociedade onde a gente quer tudo pronto, né? A gente quer tudo para ontem, para agora, é o iFood, é o Uber, é aquela coisa que acaba
fazendo com que Até, as nossas necessidades... até ventilador tem controle hoje. Pois é. Nesse momento, tem que ligar o ventilador. E aí muitas coisas acabam substituindo o que nós poderíamos fazer. É bacana, é legal, que muitas vezes a gente realmente está cansado, mas em alguns momentos sim, mas a gente não pode deixar que isso substitua aquilo que a gente pode fazer. Isso mesmo. Dani, uma das coisas que eu percebo, né, assim, a gente está falando do ser, né, na criança hoje, né, como foi falado há pouco tempo, a criança ela está mais presa nesse mundo da tecnologia, né? Aí a gente tem que, enquanto educador também, né, tá sempre trazendo a questão das informações, né, para os pais, porque pode ser muito cômodo, né? A criança está numa tela assistindo desenho, um atrás do outro, mas estudos são comprovados que dizem, né, que a tela, ela traz grandes malefícios, né? Principalmente para o desenvolvimento infantil, né? E como assim essa questão do trazer conhecimento é importante, explicar, como você estava dizendo, né, Dani? Assim, explicar para as pessoas a importância, né, da atividade física. Hoje, assim, realmente é muito difícil, né? Eu dei aula muito na minha escola. Então, assim, a escola, tanto fui particular como estadual, né? Assim, a diferença, o celular hoje é um malefício, né? Na verdade, porque não querem mais, né? Hoje, se você pegar uma criança, vamos brincar de esconde-esconde. Tem criança, o que é isso, né? Então, assim, aí tem que chegar ao caso. Não, é proibido entrar com o celular. Às vezes fica chateada, mas eu prefiro o celular do que eu brincar, né? E a importância do brincar, da educação infantil, gente, é muito importante, né? Então, assim, é complicado. A gente fica se batendo realmente na mesma tecla e mostrando a importância. Lógico que é muito cômodo o pai chegar do trabalho, tá cansado, pega o celular. Do que descer, tipo, mora num prédio, ir lá fora no condomínio, ir na calçada. Vá andar de bicicleta, meu filho. Vá brincar com seus amigos, né? Então, assim, hoje eu prezo muito minhas filhas em relação ao brincar. Ah, não pega no celular? Pega. Só que, assim, tem a hora de eu brincar. Eu quero que ela tenha a mesma experiência que eu tive. Jogar bola na rua, correr, andar de bicicleta, né? Hoje está se perdendo um pouco. E assim, que os pais reflitam um pouco sobre isso, né? Eu sei que é fácil chegar e tá ali o tablet pronto, um videogame pronto. Ah, é proibir? Não. Mas mostrar. Em algumas escolas particulares, a gente sente um pouco dessa dificuldade de chegar, né? Eles já na pública, eu acho, como eles têm um acesso mais não tão, o professor de educação física é esperado como um Deus. Todos podem faltar na escola, todos podem adoecer, mas o professor de educação física não. Aí isso você olha, Ave Maria, enche de esperança, né, no seu coração, de eles verem a importância disso, né? E assim, eu peço aos pais aí que dê esse tiro pelo menos 2 vezes na semana, 1 hora do seu tempo, leve as crianças para brincar, né? É importante no desenvolvimento dele, desenvolvimento motor. Hoje, se você pegar, às vezes, até mesmo um adulto fazer um exercício de equilíbrio, o adulto não tem. Acho que está pulando as fases, né? A tecnologia está fazendo você pular um pouco as fases. Então, gente, procure, leve seu filho para brincar, tire esses adolescentes do jogo, né? Assim, que é um lado bom, como a gente já comentou, mas tem um lado prejudicial, né? E botar realmente a saúde em primeiro lugar, a saúde mental, que é tão importante, né? Que os dois andam aliados juntos, né? Eu também trabalho de manhã com criança, né? E uma das coisas que a gente fala quando vai fazer a avaliação da criança, né?
Na avaliação tem dizendo, pergunta se o pai brinca com a criança, o pai ou a mãe brinca com a criança, né? E alguns deles dizem que não, né? Porque deixa a criança sozinha brincando com o brinquedo, né? E quando a criança tem um risco no desenvolvimento, esse brincar sozinho, né, não favorece o desenvolvimento. O brincar com, né, é importante. Então a gente sempre orienta, né, esse pai, essa mãe, essa família, né, a sentar e brincar com a criança, porque nesse momento do brincar, o brincar é a ocupação humana da criança, né? É a principal ocupação da criança. Então, ela está favorecendo a atenção, a concentração, desenvolvendo a questão psíquica, emocional, motora, né? Então, esse brincar envolve, né, o desenvolvimento da criança, que vai ser esse futuro adulto, né? Que aliando esse brincar que envolve as questões físicas, que envolve as questões emocionais, favorece que esse adulto se desenvolva de uma forma melhor, né? Para lidar com as situações da vida, né? Minha mãe diz que sempre que é do pequeno que se faz o grande, né? Então, a gente está falando muito para adultos, né? Mas é importante também esse resgate, né? De cuidar da saúde mental das crianças, né? A gente lembrar o quanto isso é importante, né? Se atentar da qualidade de vida que a gente dá nessa atenção do brincar com a criança. Eu queria, nesse momento, né, que o Danilo falasse um pouco, né, trouxesse as palavras finais, né, dessa questão da atividade física, da sua importância e interação, né, para a saúde mental, para a gente ir, né, chegando nos nossos momentos finais da nossa live. Eu queria destacar a fala bacana de vocês em relação à questão da criança, do desenvolvimento da criança, né? Do quanto o não brincar acaba atrapalhando esse desenvolvimento, né? Porque o brincar, o interagir, as atividades físicas e essa interação que a criança tem ali com os pais ou com as pessoas mais próximas acaba sendo de grande valia, né, digamos assim, acaba influenciando o comportamento dela mais tarde. Então, é imprescindível que essa criança, e aí como a Ruth bem trouxe, o brincar com, não é só o brincar, porque é muito bacana, às vezes, para os pais simplesmente chegar lá e às vezes por conta do cansaço, ele deixa a criança no tablet, no computador, no celular, e aí é confortável. Mas isso pode gerar, né, grandes problemas mais tarde para a criança, né? Ela pula algumas etapas de desenvolvimento que pode não ser tão interessante assim para a vida adulta dessa criança, né? Da forma como ela lida com as questões que surgem no seu dia a dia, na adolescência, na vida adulta. Então, isso pode trazer grandes consequências ruins para a criança. Então, a importância desse brincar com, né, de não pular essas etapas do processo de desenvolvimento da criança é de extrema importância, né? Destacar também, para finalizar, primeiro agradecer a todo mundo que participou, a todo mundo que está aqui com a gente até agora. É muito importante para a gente esse apoio de vocês. E destacar para todo mundo o quanto é importante, né? Muitas vezes a gente só fala de uma forma mais segregada da saúde física ou da saúde mental e pouco a gente fala sobre as duas aliadas, né? O quanto a saúde física é importante para a saúde mental e o quanto, principalmente a saúde mental, ela é importante para a saúde física, né? Então, a gente precisa ter um olhar mais voltado para essas duas em conjunto, né? Porque, repito aqui mais uma vez, uma fala, inclusive do meu grande amigo Helder, né, psiquiatra, que ele diz o seguinte, que sem saúde mental não há saúde, né? Então, é preciso sim estar bem psicologicamente, estar bem mentalmente, para que o seu corpo também corresponda da maneira adequada às situações. Então, queria também que a Dani dissesse algumas palavras finais, né, para esse nosso momento de fechamento da nossa live, para a gente fazer nossa conclusão. Gente, eu quero primeiro agradecer o convite, né? Agradecer vocês dois, super bacana e parceiro na nossa live, né? E assim, só pegar o ganchozinho aí do Danilo em relação às crianças, da importância do brincar, porque nesse momento eles estão aprendendo regras, né?
o ganhar e o perder. Quem que gosta de jogar um futebol? Ai, eu perdi, né? E quando cresce, vem as frustrações, né? Das percas, dos nãos, né? Então, assim, vamos juntar os dois aí, a saúde mental com a atividade física, que eu acho que dá super certo, né? Agradeço, Danilo, obrigada, Ruth, por estar aqui nesse momento. Espero ter passado um pouco de conhecimento aí para vocês. Então, o grupo Nosso Lar Saúde Mental, né, agradece, né, a presença de todos, né, todas as lives, né, que foram colocadas à disposição aí do público, né, para interagir, também vai ficar gravado, né, para a gente pensar, refletir, né, na questão da saúde mental, né, quanto a gente precisa cuidar desse aspecto da nossa vida, né, de uma forma integral, né, desse homem integral, né, que tem vários aspectos, né, tem o aspecto físico, tem o aspecto psíquico, tem o aspecto espiritual, né, dimensional, então, queria agradecer, né, a presença de todos e convidá-los, né, ao nosso próximo ano, né, que a gente sempre tem esse cuidado, né, o Hospital Nosso Lar vem há muito tempo, né, pensando, né, no público, né, naquele que não está aqui, para que de uma forma preventiva, né, não chegue às nossas portas, né, mas se chegar a gente cuidará muito bem. Então, pensando que a gente cuidando bem, a gente inspira os outros, né, vem há alguns anos trazendo essas lives, né, e só gratidão, né? A gratidão a essa casa, gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. E cuidem da sua saúde mental.